De volta ao Redação Novo Tempo. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apenas 2% dos alunos em condição de pobreza têm um bom desempenho escolar. Média entre os países avaliados é de 25%. O estudo procurou entender a situação por detrás dos números e a gente vai tentar discutir um pouco disso agora. 20 e pouco por cento, né? Era o dado na maioria dos países, a gente tem 2%. Nossa, é muito diferente. Gente, 25% para 2%. É gritante. A pesquisa apontou, ela classificou esses alunos, ela denominou esses alunos como alunos resilientes, ou seja, eles estão numa condição de pobreza. A pesquisa, até estava perguntando isso para a Suzane, que é estudiosa das nossas pautas aqui do Redação Novo Tempo. O estudo não classificou taxas escalas dessa Pobreza. O que é considerado pobreza, mas realmente é uma pobreza, não é um aluno que não consegue comprar o lanchinho na hora do intervalo, é mais profundo do que isso. Eles pegaram escolas de comunidades carentes, de periferia, né, escolas públicas dessas áreas, assim. E aí 2% desse aluno considerado pobre é que consegue continuar na escola, é que não vai embora. E ele é o resiliente. Sabe de uma coisa interessante? Na verdade verdadeira, esse estudo, ele queria descobrir quais eram os fatores motivacionais para que esse aluno permanecesse na escola. No caso do Brasil, não foi possível ter esse diagnóstico, eu estou rindo, mas é de chorar, porque é apenas 2%. Então, baixíssimo a quantidade de alunos que permanecem na escola. Então, não deu para realmente fazer um diagnóstico, um estudo elaborado para descobrir, nossa, por que esses alunos aqui permanecem na escola apesar das adversidades? De ser de uma classe econômica baixíssima, né? De serem pobres, o que motiva eles a estarem na escola? Não conseguiram resolver essa questão por conta do número muito baixo. Mas o interessante é que ele joga uma nova luz nessa situação escolar. Por quê? Ele descobriu quais eram os fatores desmotivacionais. O que fazia com que esses alunos saíssem, desistissem muito fácil da escola, né, a evasão escolar. E eu achei até interessante, porque eu nem imaginava, na minha cabeça sempre foi assim, estrutura, infraestrutura, né, talvez até o próprio currículo ali, como é que fala, gente? Currículo... Obrigatório. Base curricular. O plano que é elaborado... Base curricular. A base curricular. Mas a indisciplina ficou como principal fator, acompanhada depois da alta rotatividade de professores. É curioso até, porque a indisciplina, ela parte dos próprios alunos, né? De serem indisciplinados, de serem rebeldes, de fazerem confusão na escola, mas esse foi o principal fator. E aí você pega os professores, né? A alta rotatividade de professores, eles diagnosticaram isso. Olha, a alta rotatividade de professores fazem com que os alunos se desmotivem. Por quê? Porque daí ele não tem aquela identificação com o professor, não rola uma relação de confiança, o aluno vaza fora da escola. Só que o professor, ele tem essa rotatividade, essa troca alta de professores, porque eles não suportam ali aquele ambiente carregado de alunos indisciplinados, né? Eu estou generalizando, é claro que tem escolas que são diferentes, mas é o que o estudo explicou, apontou. Então, você vê que é um ciclo vicioso. E aí foi interessante ver dados desse estudo mostrando realidades próximas do Brasil, próximas culturalmente e próximas no valor do investimento por aluno. Então, dados aqui. O Chile tem 7% de alunos resilientes entre os pobres. O México, 4%. E o Brasil, 2%. Ou seja, o que você disse é assim, países que têm, digamos, uma mesma quantidade de investimento na educação, tiveram alunos resilientes, números superiores aos nossos. Interessante, porque se você olhar assim para esse dado... Não são mega superiores, não, mas você são superiores. Vê que... O México, por exemplo, tem o dobro, né? 4%. Ou seja, dá para você concluir, e eu acho que é isso que o estudo quis dizer, que dinheiro não resolve toda a situação. Porque ou seja, nós e o Chile que teve 4%? O Chile, 7%. 7%. O Brasil e o Chile têm o mesmo investimento. E o que torna diferente os alunos resilientes lá e os alunos resilientes aqui? Suzane, você falou de indisciplina, mas eu imagino, não sei, agora é uma interpretação talvez,
que essa indisciplina pode ter muito a ver com violência também. Sim. São muitas as notícias de violência dentro da escola. Então, um aluno que tem medo de ir para a escola, além dele vencer o medo, como é que ele vai se concentrar na matéria? Assim, são muitos os casos de violência. Então, eu entendo que não seja só assim, eu estou incomodado porque o meu colega está fazendo bagunça do meu lado. Que seja algo um pouco mais pesado, um pouco mais sério, a ponto desse aluno, né, perder ou, talvez a concentração e até mesmo se sentir inseguro. Agora, só falando ainda da questão do investimento e tal, a gente é considerado pelas Nações Unidas o 10º país mais desigual do mundo, né? E aí o estudo mostra lugares onde existe um desenvolvimento maior e a desigualdade social é menor. O estudo mostra Hong Kong, por exemplo, a taxa de estudantes resilientes é de 53%. Ou seja, onde há mais equidade, há mais persistência, há mais resiliência na escola. Agora, esse aluno resiliente aqui de Hong Kong, ele também está pobre, né? Ele também é um aluno pobre. Assim como existiu o aluno pobre aqui no Brasil. Mas aqui é 2% a taxa dos resilientes, aqueles que ficam na escola, mesmo com a pobreza, e em Hong Kong 53%. E talvez tenha essa questão, né, Hélio? Porque a pobreza, esses alunos pobres lá, talvez estejam socioeconomicamente melhores do que os nossos alunos pobres aqui, né? Tem essa diferença também, né? Pode ser. Tem uma questão que é muito interessante dentro disso tudo, que são, eu diria que são perspectivas. Que perspectivas no Brasil uma pessoa que nasce num contexto de pobreza, e quem sabe de pobreza extrema, como a gente falava no bloco anterior, que mal tem o que comer na mesa, que perspectiva uma pessoa que nasce nesse contexto tem de que, se ela frequentar a escola, ela vai ter um futuro melhor? Agora, vamos pegar um outro país, sei lá, Hong Kong, você falou. Que perspectiva uma pessoa nessa mesma condição em Hong Kong tem quando olha e fala, não, olha, várias pessoas na mesma situação que eu conseguiram, mas são muitas mesmo, conseguiram, apesar da origem, é possível, a oportunidade existe para todos. Será que no Brasil eu não vejo essa oportunidade? Você entende? Aí tem gente que vai criticar e vai dizer que isso é papo de socialista, é papo de comunista, é papo de quem apoia vagabundo e coisas do tipo. Vão ter conversas desse tipo. Mas a questão é evidente, porque quando se trata de números, não tem o que discutir. E os números no Brasil mostram justamente isso, mostram uma desigualdade social que é cada vez maior, como ocorre também em vários outros lugares do mundo, mas a gente tem dados no Brasil de que 1% dos mais ricos detém a riqueza de 90% do país. 1% tem o dinheiro de 90%. E aí, quais são as condições de que uma pessoa com trabalho duro e honesto vai ter uma vida minimamente confortável? Minimamente confortável. Não temos essa garantia no Brasil, de que o trabalho duro é recompensado com uma vida tranquila, com conforto, com comida de qualidade na mesa, com um carro que você pode ter para levar a família para algum lugar, com uma residência que seja em um lugar seguro. No Brasil, nós não temos uma garantia de que o trabalho duro é recompensado. E aí, a gente junta tudo isso, tem esses problemas todos que fazem com que essa oportunidade não ocorra. E aí você tem essas famílias que vivem com R$300 no mês, R$400 no mês ou menos. E aí você tem essa criança que precisa ir para a escola e de vez em quando, nessa semana eu estava vendo, agora não me lembro onde, as crianças que para conseguirem chegar à escola são puxadas em boias de caminhão, boias de trator, para poder atravessar um rio, então ficam adultos ali fazendo a travessia, puxando essa boia, com as crianças sentadas na boia para conseguir atravessar esse rio e depois não sei mais quantos quilômetros vão ter que andar até chegar na escola. Essas são as dificuldades para quem assiste e fica depois dizendo, se trabalhar, tem. Isso aí é coisa de quem não quer trabalhar, quem quer ficar vivendo amparado pelas obras sociais, por assistencialismo social. A gente não tem a oportunidade de verdade para todos, de maneira igual. Não precisa nem ser igual, mas um pouquinho mais para aqueles que não têm condição nenhuma. Isso não acontece. Aí
para mim, essa é a explicação mais lógica, para que apenas 2% dos alunos que estão nessa extrema pobreza continuem estudando. Porque, para chegar nesse ponto, ele teve que ver várias vezes a mãe em casa dizendo, não tem nada para comer hoje, mas não quero que você largue a escola para trabalhar. Continue indo para a escola. Teve que passar por vários momentos desse até que ele consiga concluir os estudos para ver se tem a chance de competir de maneira mais equilibrada no mercado de trabalho. Não vai ter, nunca vai ter, mas vai ter um pouquinho de melhora. Você entende? Então, a questão é muito profunda. E o que eu acho que, trazendo isso para o processo da educação que a gente está discutindo aqui, você falou, né, o trabalho duro, ele não vai refletir nesse aumento da qualidade de vida dessa família, desse cidadão. A escolaridade também vai influenciar muito pouco, né? Não é porque ele conseguiu concluir o ensino médio, ou mesmo fez uma faculdade super quebrada ali, que ele conseguiu pagar, com ensino de uma qualidade muito ruim, mas ele conseguiu pagar trabalhando o dia inteiro e estudando à noite, talvez ele não consiga ser colocado no mercado de trabalho, porque a gente tem um desemprego altíssimo e uma qualidade dos empregos que também não, né, na situação que a gente conhece, que é muito diferente desse número de Hong Kong. Então, a pessoa está vendo que ela ficar no banco escolar vai fazer diferença. Então, isso faz total na abrangência desses números. A gente não está falando de uma realidade de você trabalhar duro para comprar o carro do ano, né? A gente está falando de uma realidade de pessoas assim que, mesmo trabalhando duro, não conseguem o alimento, não conseguem a comida. É uma criança que vai com fome para a escola. Então, é uma realidade muito dura, não é algo assim, nossa, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter um mínimo para conseguir viver. E ele não enxerga na sala de aula uma oportunidade para ter um mínimo. Isso que o Hélio falou, claro, é evidente, né? O estudo, ele só joga um alerta, assim, ele procurou estudar ali no ambiente escolar, o que influenciava no ambiente escolar. Não necessariamente, talvez, a questão individual, né, e familiar do aluno, não que isso não interfira, interfere com certeza. E mostrou que, na verdade, não tem relação com a infraestrutura. Escolas que têm infraestruturas ótimas, professores bons, em relação à base curricular, em relação aos alunos resilientes. Isso não teve relação. Então, o que mostra é o seguinte, inclusive há estudos e educadores que estudam nessa linha, que a escola ela tem que trabalhar com o aluno as questões emocionais também. Porque é como o Hélio disse no começo, qual é a perspectiva desse aluno? Então, a escola tem que trabalhar isso aí, tem que trabalhar os fatores motivacionais, emocionais do aluno, para que dê certo ali dentro da escola. Ela é uma instituição transformadora, um agente de transformação. E se ela não atentar para esse papel, além da infraestrutura e de uma boa didática, etc. e tal, acontece a evasão escolar. Tanto é que, por exemplo, tem uma escola no Ceará que ela tem 0% de evasão escolar. E lá os professores, eles trabalham nessa linha. O aluno faltou, liga para saber por que não veio. O aluno está com um problema, passando por uma situação, chama para conversar, entendeu? Para ajudar. E essa escola fica numa das zonas mais violentas do Ceará, por exemplo. Então, a cidade se chama... Eita, estava aqui perdido. Janguruçu, periferia de Fortaleza. Então, assim, tá aí, né? Para a gente repensar nessa questão do ambiente escolar, da escola, como um agente de transformação. Formação do indivíduo por completo, não só da parte acadêmica, né? Exato, exato. A gente encerra com uma boa notícia, já que a gente falou de tantas coisas pesadas e fortes no programa de hoje. A gente vai mencionar uma ação muito legal que acontece em Brasília, se chama Banho do Bem e atende pessoas em situação de rua. Todos os domingos, os voluntários equiparam um ônibus com 4 banheiros. E além do banho, oferecem corte de cabelo e de barba também gratuitamente. Os beneficiados também recebem roupa limpa e comida. De acordo com os organizadores da ação solidária, as pessoas tendem a mudar de vida quando elas se veem limpas e cheirosas. A ideia é ajudar a resgatar a dignidade humana. Posso dar uma outra notícia boa, Claro. que vem de Brasília também? Nessa semana, ex-alunos da Universidade de Brasília, do curso de Direito, na verdade eles já têm uma associação de ex-alunos, e eles fizeram algo extraordinário, que segundo eles é só o começo de um projeto.
2 alunos novos que ingressaram no curso de Direito da UNB, vieram de famílias muito pobres, não tinham, estudaram a vida inteira em colégio público e não tinham, inclusive, computadores. Então, essa associação doou, de ex-alunos doou, um computador para cada um deles e os livros didáticos de que vão precisar para fazer o curso. E o próximo passo do que eles querem fazer é oferecer nos escritórios de advocacia desses ex-alunos estágio para esses alunos que são de uma origem muito humilde, que teriam dificuldade de conseguir uma colocação. São de iniciativas como essa que a gente precisa, porque, né, se a gente for depender de que a coisa se resolva lá em cima, talvez a gente não consiga, mas essas coisas podem suavizar muito o caminho de quem passa por tanta dificuldade. Verdade. Bárbara, obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite, é muito bom participar sempre. Hélio e Suzane, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, obrigado porque você ficou com a gente até agora. Estamos de volta na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.